A Petrobras está aqui assim, ó, em cima dos 26,79. E na nossa posição de opções que vencem amanhã, a gente tem essa Petri B300, que tem o valor de exercício que é quanto? 26,76. 26,76, né? Então, se ela encerra, se ela abre amanhã aí nos 26,79, essa opção aqui, a gente vai colocar todo o prêmio dela no bolso, que foi uma entrada ali a 41 centavos, colocaria todos esses 41 centavos no bolso, só que eu teria que vender a ação, eu seria exercido e teria que vender a ação. Tudo bem, eu posso desmontar a posição, tá? Recomprar a ação e vender essa call aqui longa, que provavelmente vai dar um resultado bom. Quer ver? Se a gente for pegar aqui, ó, calculadora. Se a gente for pegar aqui, ó, a gente recebeu, na verdade a gente pagou 1,38 pela compra da longa e recebeu 41 aqui na venda dessa curta. Ou seja, da opção que vence amanhã. Beleza, pagamos 97 centavos na posição. Se o mercado continuasse assim, ó, 26,78 e amanhã acontecesse o exercício, eu seria obrigado a vender a ação aqui nos 26,76, que é onde está a minha obrigação. Eu poderia recomprar aqui, ó, 26,78. Estaria perdendo aqui 2 centavos nesse processo de compra e de venda. Só que o que eu iria fazer? Eu ia vender essa opção aqui, longa, Petri C289, por R$ 1,27. Então eu colocaria no bolso aqui R$ 1,25. Pô, se eu gastei 97 centavos para entrar e receberia aqui de volta 1,25, 1,25 menos 0,97, me daria um ganho de 28 centavos. 28 centavos em cima de 0,97, tá aqui, ó. 28,86% de ganho, né? 28,86% de ganho. É uma condição interessantíssima, só que esse exercício normalmente é caro. Então, muitas vezes vale a pena a gente desmontar um dia antes, pega esses 8, 10% de ganho e desmonta aqui a posição. Agora, o ativo está aqui em cima do muro, né? Está nos 26,79. E vamos supor que amanhã o ativo estivesse nos 26,74. Ficasse nesse número até os últimos minutos ali do exercício. Essa opção que eu estou vendido não teria exercício, eu não teria que vender a ação, não tomaria exercício, não seria obrigado a vender a ação, ficaria com todos esses 41 centavos aqui no bolso e depois poderia simplesmente vender essa opção longa por 1,25, por exemplo, ou 1,20 que seja. Ainda que eu venda ali por 1,20, eu paguei 97 centavos para entrar, colocaria 23% no bolso. Mas acho que o grande ponto aqui é que a gente consegue, se tivesse um pouquinho abaixo aí, né, a gente consegue fazer um gerenciamento de risco, a gente consegue controlando o nosso ganho na posição para ficar posicionado numa call com lucro. Então, pô, é como se eu tivesse comprado na call a 97 centavos, nessa call longa aqui, e ela agora está 1,25. Se a Petrobras dispara aí, venha fazer uma movimentação de alta, que ela venha lá, que seja para os seus R$30, essa opção vai valorizar bastante e deixa essa possibilidade para a gente ter ganhos acima de 100%, 200%, tá? Então, tem esse espaço aí. A gente só acaba optando, nesse caso aqui que está em cima do muro, por não segurar, porque tem todo esse processo burocrático, né? Do exercício, do custo de exercício, aí vem a questão de aluguel de ações, né? Então tem alguns custos aí que vão pesando que a gente entende assim que muitas vezes não é tão vantajoso, né? Operação que quanto mais volátil tiver essa ponta curta, né, mais a gente recebe para montar, para vender essa ponta curta, e mais barato sai a montagem da operação. E pensando em ficar com uma call longa,
mais barato a gente paga, né? Então a gente sempre busca uma boa relação ali entre a volatilidade da ponta curta e da ponta longa, né? Se a volatilidade da ponta longa estiver mais alta, a gente acaba preferindo não montar. E se ela está com uma boa relação, é o ideal para essa estratégia, né? No caso, nem estava tão grande a diferença, né, Léo? Então a gente não pegou valia a pena montar, mas não, já teve meses que a gente pegou uma relação até melhor, né? Comentário perfeito aí. A gente olha muito isso daqui, tá, pessoal? O que mede o preço de uma opção é a volatilidade implícita. Então, quanto maior for a volatilidade implícita, em tese, mais cara está essa opção. E o que a gente percebe é que nessa reta final do vencimento, a volatilidade implícita da opção que estamos vendendo, ela fica maior do que a que estamos comprando. Então, de certa forma, obviamente, se a gente conseguisse fazer ali todo o processo se a gente fosse olhar ali e fosse fazer todo o processo de neutralizar qualquer efeito direcional, seja por zeragem de delta, a gente ganharia uma espécie de arbitragem de volatilidade, né? Eu compro uma volatilidade barata e vendo uma cara e ganho nesse diferencial. Então a gente olha muito isso quando a gente tem uma diferença aqui grande da volatilidade implícita da opção longa para a opção curta, que está vencendo no dia seguinte. Só que tem alguns cenários aqui que a volatilidade implícita da opção curta não vai estar maior do que a longa, e muitas vezes a longa fica bem maior do que a curta. Isso normalmente acontece, e a gente viu esse cenário, né? Eu tô lá nas eleições, que a gente até optou por não montar, porque a ponta longa ela caía justamente na fase de definição, né, das eleições. Então a volatilidade implícita da ponta longa estava muito maior do que a curta. Aqui a gente viu um cenário parecido, não estava tão maior assim, estava meio que igual ali, né, a volatilidade, e provavelmente por causa dessa questão que o balanço acontece, né, a Petrobras vai soltar balanço em março. Então, muita gente já começa a montar, muitos players, né, já começam a montar posição em opções para março, né, e essa demanda por opções acaba fazendo com que ela fique mais cara e, naturalmente, o preço da opção é a volatilidade implícita, e a volatilidade implícita fica maior também. Então, até se a gente for olhar aqui hoje, né, a volatilidade implícita já caiu mais, mas a volatilidade implícita da opção que vence amanhã está aqui na casa dos seus 30%, e a volatilidade implícita da opção que vence daqui a 21 dias, ali no dia 17 de março, está em 36%. Então já está maior. A gente viu aí esse caso, essa condição de estar igual. E aí foi até a pergunta aqui que o Alexander mandou. Spread de calendário funciona mesmo quando a ponta curta tiver a volatilidade implícita menor do que a longa? Funcionar funciona, mas normalmente o dinheiro que você vai colocar no bolso e o risco também, né, com a oscilação do mercado, é maior. Então, a gente pode até fazer aqui, ó, uma simulação para você ver. Vamos dizer que a gente fosse montar esse spread de calendário hoje aqui, ó. Vendendo essa ponta curta, vou botar aqui nos 27, strike 27, recebendo 11 centavos, e comprando essa longa aqui nos 27 também, pagando R$ 1,17. Então olha aqui como é que fica a estrutura. Olha como fica essa estrutura aqui. Se o ativo amanhã vem acima dos 27,40, começa a dar prejuízo. Abaixo dos 26,65, começa a dar prejuízo também. Agora, se eu pegar aqui, ó, pegar a calculadorazinha de Black-Scholes, para vocês verem. Petri B 238.
Tá aqui, ó. E vamos dizer que a volatilidade implícita tivesse aqui, ó, maior. Vou botar 42%. Essa opção estaria com preço de 19 centavos. Se eu mudar o preço aqui e colocar o 19 centavos, você vai ver que esse gráfico desloca aqui para cima. Meu ganho é maior. E ele abre um range maior aqui, ó, para que minha posição dê certo. Ou seja, ele vai ter que ficar entre os 27,80 e os 26,40. Não aumentou tanto porque, pô, o vencimento já é amanhã. Então saiu de 11 centavos para 19. Mas se fosse numa terça-feira ali, por exemplo, faltando, sei lá, se a gente for pegar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o tempo para o vencimento. PETRB 238. Falta um dia para o vencimento. Na terça, quarta, quinta, sexta, faltavam 3 dias ali para o vencimento. Então vamos mudar aqui, ó, 3 dias para o vencimento. E a volatilidade implícita aqui em 42, olha o quanto de taxa a gente já colocou no bolso, né? Só com a passagem do tempo. Mas essa opção aqui estaria custando mais de 41 cents. Que na verdade 41 cents foi o que a gente pegou ali na estrutura que a gente montou. Mas aqui a gente está pegando uma opção que está um pouquinho mais fora do dinheiro. Mas olha como já muda esse cenário, essa condição aqui. Então a gente pega tanto um range muito maior que o ativo tem que oscilar, quanto taxa da ponta curta que a gente coloca no bolso também muito maior, tá? Então, por isso que esse diferencial de volatilidade implícita, ele acaba fazendo muita diferença, tá?